Otávio, é uma alegria ver um idoso sendo vacinado, porque o idoso está no grupo mais vulnerável à doença. É uma alegria ver profissionais de saúde que estejam na linha de frente sendo vacinados, porque eles arriscam a própria vida e mais eles levam esse risco para os seus parentes, né? Você imagina a estrutura emocional de uma pessoa que trabalha o tempo inteiro com essa carga viral altíssima dentro do hospital, voltando para casa, voltando para os seus a cada dia, né? Realmente não é mole. E a gente vem acompanhando, e aí eu acho que é o lado mais cruel e egoísta, né? Essas denúncias dos fura-filas por todo o país, né? Tem até quem entre na justiça, e não são poucos, para querer o direito de passar na frente. Como o Otávio disse, não há vacina para todo mundo. Então, a gente vai conversar agora com a Clélia Maria Aranda, que já foi coordenadora de imunizações e de vigilância e saúde do Estado de São Paulo, para entender qual deva ser a estratégia de vacinação, né? Se existe uma estratégia que valha, assim, para o país todo, porque a gente vê, né, que às vezes os estados têm seus próprios critérios. Boa tarde, doutora Clélia, prazer recebê-la aqui. A minha pergunta é isso, como historicamente é feita essa seleção de prioridades para a vacinação no país? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos. Todas as campanhas que vivemos no país, o principal é qual é o objetivo da campanha. Então, nós tivemos lá na década de 80 o objetivo da erradicação da poliomielite, quando começamos aquela vacinação, e aí o estudo, o conhecimento mostrava que vacinar as crianças menores de 5 anos com a vacina oral era a melhor estratégia e era o objetivo da campanha. Depois tivemos outras tantas pela frente, eliminar a síndrome da rubéola congênita, depois a febre amarela, a influenza, e o objetivo desta campanha, o objetivo inicial traçado, né, por vários programas nacionais dos outros países, e aqui no nosso país o objetivo principal é reduzir a morbimortalidade, ou seja, óbitos e doenças graves, e garantir a força de trabalho na saúde, que é para atender as pessoas. Então, nesse sentido, e concordando aí com a falta de vacinas, né, a maneira como a gente conseguiu no nosso país adquirir as vacinas, tudo muito recortado, muito fracionado, foi elencado algumas prioridades e esta orientação nacional com a distribuição parcelada de vacinas precisava ser cumprida nos estados. Cada estado tem a sua particularidade, o nosso país é continental, né? Para o Amazonas mesmo, para a região norte mesmo, foi destinado um pouquinho mais de vacina e eles anteciparam os idosos na escala, né? Chegaram acho que até 75 anos, alguma coisa assim. Então, este problema hoje, esta estratégia precisa ser obedecida, não é? Tem uma diretriz geral. Agora, em cada estado, em cada município, tem que ter todo um planejamento, né? Uma liderança de gestão para esse escalonamento, né? Então, eu moro em São Paulo, na capital. Aqui tem um escalonamento, eu acabei de levar meu pai de 90 anos, a minha mãe tem 88, mas eu não pude levar a minha mãe, porque essa semana não é essa turma, e nós precisamos colaborar com esta organização municipal. E agora, a comunicação em cada município é fundamental, né? Como é que ele garante, com o tanto de vacinas que ele está recebendo fracionada, o atendimento para a sua população? Então, ele precisa se organizar desta forma. Clélia, boa tarde. Aqui é André Trigueiro. Para a gente entender melhor, o Brasil é imenso, temos mais de 5.500 municípios, o STF já deixou claro, sim, o governo federal tem responsabilidade, mas estados e municípios, como você salientou na resposta, têm autonomia, principalmente os municípios que estão na ponta do sistema, do SUS. Agora, a gente não pode inventar a roda, quer dizer, a gente tem o Programa Nacional de Imunização que, por sua vez, também, em outras oportunidades, estabeleceu regras que nunca foram problemáticas. Olha, gente, vamos fazer a campanha X, a prioridade é essa, pedimos à população que faça desse jeito. E os municípios seguem. O que é razoável? A gente pode dizer, mesmo respeitando as singularidades de cada um desses mais de 5.500 municípios, qual é a prioridade? O que seria lícito, legítimo, seguir como uma ordem de prioridades
E quem se sente desrespeitado no seu direito? Vou pegar um exemplo concreto de idosos, como a gente há pouco mostrou, que estão sendo preteridos no município do sul do país em relação a categorias profissionais que chegaram na frente. Isso afronta a recomendação do Ministério da Saúde e, digamos, do bom senso. Esses idosos, numa situação como essa, ficam na mão, lamento, mas aqui a prefeitura pensou diferente. Qual seria a lógica das prioridades e quem está claramente preterido dentro dessas prioridades tem como reclamar? É um ponto bastante difícil, né? Atualmente, quem tem ajudado, né, nessa situação tem sido os conselhos municipais de saúde, né? Acaba sendo através deles essa voz em defesa da saúde da população, mas é uma situação bastante difícil mesmo, né? Esses critérios de prioridade, né, acamados, indígenas, trabalhadores da saúde da linha de frente, né, para atender os trabalhadores de saúde, da área da saúde, posteriormente, de acordo com o local de trabalho e não de acordo com a categoria profissional, né? Eu posso ter um biólogo que trabalha na bancada do laboratório fazendo exames, né? E ele é prioridade. Você tem toda a razão. Aí é bastante difícil quem é que defende, né, esse preterimento. Então, o Ministério Público tem sido bastante crucial em vários exemplos, os conselhos municipais de saúde, né, as organizações sociais dos municípios é que têm conseguido tomar uma linha de frente, mas é muito difícil essa defesa, é bastante difícil. Guedes, boa tarde. Você deu um exemplo interessante, ou seja, um critério local de trabalho. Não é porque é biólogo, não, tem que ser esse biólogo está na linha de frente. Sim. Ou não. Dentro desse espírito, qual é a lógica, qual a estratégia de vacinar profissionais de saúde que não estejam na linha de frente e que não sejam do grupo de risco? Essa categoria, né, a gente até chama profissionais da área da saúde, né, porque, por exemplo, dentro de um hospital, a equipe que cuida da alimentação dos acamados ali no hospital, as pessoas que fazem recepção, as pessoas que fazem a limpeza do local, elas não são graduadas na saúde, mas elas são da área da saúde. Então, este planejamento ficou, né, muito destinado aos municípios de realizarem, para que executassem essas vacinações nos locais de trabalho, porque aí você tem uma segurança que você primeiro está vacinando essa equipe. Os profissionais de saúde, todos eles estão contemplados ao longo do tempo para receberem a sua dose, mas deveria haver uma organização municipal com estes locais de vacinação, né? Alguns municípios estão adotando vacinar profissionais da área da saúde quaisquer, basta apresentar a carteira da graduação ou do conselho, mas só os acima de 60 anos. Eles vão contemplar as outras categorias de outra forma. Então, esta organização municipal, e vou voltar no assunto da comunicação, né? Cada município precisa ter claro como é que para a sua população ele está atendendo, porque os municípios avançam em velocidades distintas e dependem daquilo que eles receberam fracionadamente de vacina, vocês mesmos já destacaram. Eu posso ter um município com uma estimativa de população X, que ele recebeu vacina e durante a execução ele percebeu que aquela população era menor, ele tem um tanto de vacina um pouco a mais, ele planeja usar de uma outra forma, né? Garantindo que essas pessoas depois recebam a segunda dose, né? Porque o importantíssimo para a eficácia que nós tivemos resultado no estudo é fazer as 2 doses nessas pessoas. Então, também não pode esquecer, né, de que vai ter que lidar com esta segunda dose daqui a algum tempo. Então, este planejamento, eu fico com a impressão de que ele não foi executado com a antecedência necessária. Mais uma pergunta. Eu sou prefeito, só tem 2.000 doses, sexta-feira, que foi o caso ali de Niterói que eu citei. O que eu faço? Eu aviso, olha, gente, está acabando o estoque de vacinas, correndo risco de haver uma corrida aos postos, ou eu mantenho o meu calendário, não falo nada e quando acabar, acabou, avisa a fila. Então, quando ele recebeu as 2.000, elas foram distribuídas pensando no quê?
porque ele tinha 1.000 idosos para fazer 2 doses, porque ele tinha só aqueles 2.000 eram para pessoas acima de 85 anos e ele abriu para profissionais de saúde que vieram de outros municípios, que ele não pediu comprovante de residência. Como é que ele organizou isso? É esta comunicação que é o essencial. À medida que a distribuição é fracionada, e é difícil mesmo, a falta de vacina é o que dificulta mesmo. Como é que foi esse planejamento para essas 2.000? Simplesmente colocou e podia vir quem quisesse. Então, isso é que eu acho que está sendo difícil e árduo para o planejamento municipal. Doutora Clélia Maria, obrigadíssima aí pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos. Estamos aprendendo muito sobre estratégias e prioridades. Boa tarde e até a próxima. Nós. Eu estou aguardando a minha vez ainda. Ah, que venha logo, que venha logo, que venha logo. Não vou furar fila. Claro que não, e comemoremos juntos. Vou ficar feliz quando eu souber que a senhora foi vacinada. Um beijo carinhoso, bom trabalho aí. Muito obrigada.